Paramahansa Yogananda Bhagavad Gita, capítulo 12, a natureza da reta ação. O yoga é inseparável da ação, pois o ensina como fazer do caminho espiritual. Não se trata, porém, de uma ação com começo e fim, típica dos empreendimentos humanos. Não encerra nenhum ato incompleto. Também típico dos empreendimentos humanos, cujas consequências possam ser desviadas por aquilo que Yogananda chamou de contracorrentes que colocam obstáculos ao ego. Além disso, todo ato inspirado pelo ego provoca uma reação, ao passo que, na prática do yoga, não se observa essa reação dualista, porque ela almeja o fim da atividade do karma. Essa é a lição da estrofe seguinte. Nesse caminho da ação yógica, não existe o risco de assuntos inconclusos, nem há latentes nele os efeitos contrários da dualidade que o possam anular. Mesmo uma limitada prática dessa religião libertará o homem de medos terríveis e sofrimentos colossais, inerentes aos ciclos da morte e renascimento. Convém saber que na prática do yoga, como obviamente em qualquer busca sincera de Deus, o eu uno, para além de toda dualidade, nenhum esforço se perde e nenhum karma é inútil. Em suma, não há entraves à procura de Deus, em se tratando de qualquer outro esforço, por gloriosas que sejam as consequências. Sempre é legítimo perguntar: que há de errado aí? Só com respeito à busca divina, a resposta será um sonoro: não há absolutamente nada de errado. Mesmo o fracasso nessa busca traz bom karma. Pense-se em outras realizações na vida. Fama? Um homem famoso suspirou. Gozei de celebridade a princípio, logo depois tudo se transformou em pó. Hoje, isso nada significa para mim. Dinheiro? A Howard Hughes, então o homem mais rico do mundo, perguntaram se ele alcançara a felicidade, e ele respondeu com amargura: Não creio que a tenha alcançado. Amor humano? Quão mais bela é a história de envolvimento com o amor divino, infinito, que a alma vivencia ao encontrar Deus? Poder? Joseph Stalin, o onipotente ditador da ex-União Soviética, ficou literalmente louco ao final da vida, temendo que todos à sua volta estivessem tramando sua destruição. Conhecimento? Repare nas faces chupadas, no semblante carregado, nos ombros caídos daqueles que perseguiram o saber intelectual a vida inteira. Ouça a sua voz sumida. Não, nada neste mundo traz realização duradoura. E ainda quando algumas pessoas parecem realizadas por algum tempo, a ninguém ocorreria que seus feitos constituem o bem supremo da existência. Só num ponto há perfeita unanimidade: na busca de Deus, especialmente em se tratando daqueles que o encontraram. Não importa a religião, o país ou o povo, os que encontraram Deus estão de perfeito acordo. Esse é o objetivo de todo afã humano. Sem exceção, quem o encontrou aceita de bom grado perseguições, mesmo morte dolorosa, para transmitir essa experiência aos semelhantes. Deus, sabem-no bem, é o único objetivo que conta na vida. No entanto, quantas vezes aquele que o busca são ridicularizados ou coisa pior? Mais à frente, no Bhagavad Gita, Krishna responde de forma encantadora, com palavras repassadas de esperança, à pergunta de Arjuna: que acontece aos fracassados? Já na estrofe que ora comentamos, ele diz: nenhum esforço se perde no caminho para Deus. Não significa que todas as práticas a serviço de Deus sejam certas. Quando as pessoas praticam yoga ou outras formas de religião por motivos equívocos ou egoístas, para desenvolver poderes espirituais ou obter controle sobre o próximo, condenam-se a pagar o preço kármico porque se devotaram a fins dualistas, tendo por isso de arcar com as consequências de opor suas energias às dos outros. Existindo, porém, anseio desinteressado pela verdade e por Deus, essa estrofe do Gita tranquiliza imensamente a todos. Desejar sinceramente a salvação, ainda que uma só vez, é tomar o caminho para a liberdade final. Todos os desejos, com efeito, precisam ser realizados. Mesmo assim, esse desejo por si só, uma vez entranhado na oração, pode nos tornar livres. Portanto, a passagem aqui examinada é uma das mais profundamente inspiradas e inspiradoras que se possa encontrar
em qualquer escritura. Então, entre aspas, a escritura, neste yoga só há uma direção, sem o posto polar. Os arrazoados da mente indecisa, apanhada na dualidade, são infinitamente vários e divergentes. Então, Krishna não diz apenas que o caminho para Deus é reto, sem desvios, mas também que só Ele devemos seguir na vida. Há, de fato, inúmeros rodeios na busca de Deus em religião, para não falar do rodeio supremo que é a ilusão. Os porta-vozes das religiões só têm explicação vagas para a perfeição, limitando-se a esclarecer que Deus espera do homem apenas a prática do bem. O céu é usualmente oferecido como isca, o lugar onde as pessoas passam a eternidade num cenário idílico, de inefável beleza natural, cercada de anjos. Aos olhos do aspirante espiritual sincero, nada pode ser mais aborrecido do que passar a eternidade aferrado a um ego, ainda que o corpo onde viva permaneça para sempre saudável, flexível, jovem e cheio de energia. Poucas pessoas conseguem imaginar um período maior que 1000 anos, o milênio que Jesus Cristo, de fato, reservou aos cristãos como promessa de perfeição suprema. Hoje, sabendo graças à ciência da astronomia que todas as estrelas vistas no céu são apenas a orla de uma única galáxia e que existem pelo menos 100 bilhões de galáxias no universo físico, esse número, 1000, parece verdadeiramente insignificante. Ora, quantas pessoas conseguem imaginar 1 milhão de anos? 1 bilhão? 100 bilhões? Tais números são inconcebíveis. A consciência divina, porém, é eterna, e também um centro em toda parte, uma circunferência em parte alguma. Portanto, dotada de onipresença, ou seja, conscientemente presente na maior das estrelas e no menor grão de terra de um planeta da mais distante galáxia, em verdade, no seixo minúsculo de nosso jardim, e até num dos incontáveis átomos que se agrupam num fragmento desse seixo. É espantoso constatar até que ponto as verdades divinas foram distorcidas pelos chamados líderes ou apóstolos religiosos, sacerdotes, irmãs, rabinos, imãs, panditas e outros que ostentam honrosos títulos eclesiásticos por todo o mundo. Com efeito, apenas o hinduísmo, e digo isso como alguém que foi, ele próprio, educado no cristianismo ortodoxo, ensina formalmente a moksha, ou libertação do ego interior, em conjunção com a consciência divina e onipresente. Jesus Cristo ensinou-a, mas poucos, se alguns de seus autoproclamados seguidores acreditam que, quando ele falava do céu, referia-se a esse mesmo estado de moksha, libertação absoluta. Quando na igreja, aos domingos, os pregadores cristãos citam a parábola do grão de mostarda, quantos deles entendem a comparação que Jesus Cristo traçou entre o céu e uma pequenina semente, comparação que não tem nenhum vínculo perceptível com o paraíso astral de que falam os tais pregadores. O céu que Jesus descreveu como um grão de mostarda cresce a partir de proporções minúsculas até o porte de uma árvore frondosa em cujos galhos as aves do céu vêm se aninhar. No versículo seguinte, Mateus 13:33, ele compara o reino dos céus ao fermento usado no fabrico do pão, que faz crescer a massa. Crescimento, expansão. Jesus falava da expansão rumo à onipresença, uma vez que só nos acenam com verdades espirituais inferiores. Os mestres religiosos, pela maioria, desmentem sua própria doutrina. Paramahansa Yogananda costumava dizer: Jesus foi crucificado uma vez só, mas seus ensinamentos o são diariamente por toda a cristandade desde aquela época. A princípio, a diluição talvez haja sido deliberada para manter o rebanho sob controle. Hoje, os sacerdotes já não se lembram, se é que alguma vez o souberam, de que a perfeição pregada por Jesus não era a perfeição humana, verdadeiramente um paradoxo. O que ele dizia era: sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. O judaísmo parece mais empenhado em seguir as leis de Moisés do que em alcançar a salvação eterna da alma e a bem-aventurança na comunhão com Deus. Acreditarão mesmo os judeus que é possível alcançar o céu após a morte?
Muitos deles ressalvam, à maneira dos homens de ciência materialistas, que semelhantes questões não podem ser resolvidas racionalmente e, portanto, nem sequer vale a pena examiná-las. Sustentam eles, viver aqui na Terra uma vida às direitas que agrade a Deus. Os budistas enveredaram pelo mesmo caminho, dado que Buda se absteve de falar em Deus, limitando-se a imprimir na mente das pessoas a necessidade de fazer um esforço pessoal de purificação. Seus seguidores logo incidiram na falácia do teísmo. Sim, Deus de fato não tem forma humana. É beatitude pura, absoluta, infinita, eterna e sempre consciente, conforme proclamou mais tarde Shankaracharya. Shankara desejava persuadir as pessoas de que as formas com que haviam revestido Deus eram meramente para fins de devoção, não tinham realidade literal. O Nirvana no budismo ortodoxo, segundo um documento oficial publicado há alguns anos na Tailândia, equivale à beatitude de que falou Shankara, mas dura apenas um instante e é logo substituído pelo nada eterno. Irá então alguém se esforçar para alcançar o nada? De certo, chegada a hora de enfrentar a escolha final, contentar-se com o vazio absoluto ou esperar uma nova oportunidade, o ego preferirá, cheio de medo, ser um bodhisattva indefinidamente, por pura compaixão pela humanidade. Compaixão, talvez, mas parece bastante natural preferi-la ao nada. A autopreservação é o instinto de vida mais poderoso. Não pode estar, e não está, fundada numa ilusão. Do contrário, como poderia a própria ilusão brotar de uma ausência total de consciência? Essa ideia desafia inteiramente a lógica. E quanto ao Islã? Como poderá um muçulmano piedoso acreditar que sua alma ganhará o paraíso pelo simples fato de ele matar um infiel? E que paraíso é esse? Terá alguma vez sido descrito em termos que lembrem a libertação absoluta na onipresença ou moksha? Se só o hinduísmo ensina essa verdade espiritual, seguramente tal se dá porque só o hinduísmo não ficou confinado à camisa de força da organização religiosa. Cresceu naturalmente, bem ao contrário, e não foi sufocado pela atmosfera densa dos decretos oficiais que prescreviam qual é e qual não é a verdade suprema. Yogananda mostrava-se cáustico em relação aos rituais religiosos encenados para proveito dos sacerdotes. O Gita sustentava ele adverte contra o anseio até mesmo de um paraíso astral como recompensa de uma vida santa na terra. Quem deseja um paraíso qualquer que não a unidade com Deus, a única e excelsa fonte de bem-aventurança absoluta, mergulha na ilusão. O Bhagavad Gita ensina as verdades superiores, mas quantos hindus, até eles, captam a mensagem? Muitos querem também alcançar algum plano limitado, como Swarga ou Vaikunta, imagem de um paraíso agradável ao ego. Para inúmeras pessoas, o Bhagavad Gita ensina apenas o Karma Yoga, como ser bom, fazer o bem e servir ao próximo. Nenhuma ação edificante é má, por certo, mas convém entender com precisão que o ensino de Krishna nessas passagens do Gita aponta para uma verdade além da dualidade, verdade que não reconhece contraposição nem possibilidade de queda futura, nenhuma limitação da consciência do ego, apenas liberdade absoluta no eu infinito. Até o Samadhi deve ser buscado num espírito de completo repúdio à identificação mesquinha com o corpo, o ego, a família, os gozos astrais ou terrenos. Com efeito, para o verdadeiro yogi, os próprios paraísos astrais são um ideal menor, algo a ser desdenhado que perseguido. Continuamos este mesmo capítulo em cenas do próximo capítulo do mesmo capítulo.